Olá, pessoal! Hoje temos aqui a presença da professora Elizabeth Hofflin. A professora Elizabeth é professora de Zoologia dos Vertebrados desde 1977 no Instituto de Biociências da USP, professora titular aqui do Instituto. E muito obrigada pela presença e boa aula para vocês. Obrigada. Olá, o assunto de hoje são esses dois grupos de animais, cefalocordata e urocordata, que representam dois subfilhos de cordata, assim como o terceiro subfilo vertebrata. Como os demais cordata, eles apresentam as sinapomorfias que nós temos aqui anotadas, bolsas e fendas faríngeas, tubo nervoso dorsal, notocorda, endóstilo ou tireoide nos vertebrata e cauda muscular pós-anal. Então, são dois grupos com fisionomias bastante distintas e nós vamos ver com mais detalhes durante o decorrer da aula. Os cefalocordatas são representados por animais marinhos que vivem em ambientes como esse, com o corpo semi-enterrado e a parte anterior voltada para a coluna de água. Existem cerca de 30 espécies, a maioria situada no gênero Branquiostoma e popularmente são chamados de anfiocos. O comprimento são animais pequenos, o comprimento varia entre 3 e 7 centímetros. Então, eles têm uma distribuição cosmopolita em todos os mares temperados e tropicais. O hábitat são praias, regiões entre marés, enterrados em sedimentos de granulometria grossa e a alimentação, que é um aspecto interessante, são micrófagos filtradores e veremos logo com mais detalhes. Então, aqui vocês têm um esquema de um cefalocordata, ou popularmente anfióxo. São 3 aberturas do corpo, abertura pré-oral, circundada por tentáculos, a abertura do atrióporo e o ânus. Eles não possuem uma cabeça diferenciada, mas apresentam uma característica que dá nome ao grupo, que é a presença de uma notocorda que vai desde a região mais anterior à ponta da cauda. Acima da notocorda, nós temos o tubo nervoso dorsal e abaixo o tubo digestivo, representado por uma faringe com fendas e o intestino sem um estômago diferenciado, mas um seco hepático ou seco intestinal. A musculatura do corpo, que promove o movimento do animal, é segmentada, assim como nós vemos também nos peixes e outros vertebrados. As gônadas situam-se ventralmente em pacotes também segmentados. Em um corte transversal na região da faringe, nós podemos ver as características com mais detalhes. Um epitélio unistratificado, a musculatura longitudinal em pacotes segmentares, o tubo nervoso dorsal, a notocorda e a faringe com fendas. Um aspecto interessante dessa faringe é que ela é totalmente revestida internamente por cílios, assim como os arcos faríngeos aqui ampliados. Na região ventral, existe uma estrutura, que é o endóstilo, que produz muco, e esse muco é espalhado por dentro da cavidade da faringe por meio de batimentos ciliares. Quando a água penetra no corpo do animal, passa pela faringe e sai pelas fendas faríngeas, ela deixa o alimento
retido nessa camada de muco, que também, por batimento ciliar, é encaminhada essa reestrutura dorsal, que é a goteira epibranquial. Aqui nós estamos vendo as gônadas, pares, e uma musculatura ventral, que auxilia a eliminar a água dessa cavidade atrial ou átrio. Então, a água penetra pela abertura pré-oral, passa por aquele sistema da faringe de filtragem, lá deixa o alimento que vem em suspensão. Essa água é filtrada antes de penetrar no corpo do animal por aqueles tentáculos que revestem a abertura pré-oral, sai pelo atrióporo. O alimento que é encaminhado para o intestino passa pelo processo de digestão e, posteriormente, o que não foi reaproveitado é eliminado pelo ânus. Portanto, essa característica de uma faringe como órgão de captura de alimento é muito importante, porque não é um órgão respiratório. Nós, então, aqui não temos uma faringe branquial, mas sim uma faringe com arcos faríngeos, cuja função é capturar o alimento. Um aspecto também interessante é a notocorda, e essas células musculares são diretamente inervadas pelo tubo nervoso dorsal. A reprodução se dá por rompimento das gônadas, quando essas estão maduras. São animais dioicos, portanto, existem machos e fêmeas. Os gametas são eliminados pelo atrióporo, por aquela mesma água que trouxe alimento, passou pela faringe, e a fecundação ocorre na água do mar, ao acaso. E dessa fecundação surge uma larva que tem uma vida curta, com um número reduzido de bolsas faríngeas e sem a cavidade atrial. A cavidade atrial se forma com a metamorfose da larva. Então, entre as características de cefalocordata que estão presentes em outros grupos de invertebrados que vocês já viram, é o epitélio unistratificado, o sistema circulatório aberto, uma ausência de coração, um tipo de aparelho excretor que é por solenócitos ou células flama, e não tem cristas neurais e nem precursores de cristas neurais, como nós vamos ver no grupo seguinte, que são os urocordatos. Então, cristas neurais vão aparecer num estágio posterior, sendo uma sinapomorfia que reúne urocordata e vertebrata. Como os demais cefalocordata e vertebrata, apresentam aquelas primeiras sinapomorfias que eu mencionei. Os urocordatas recebem também um outro nome, que é tunicata, nós vamos ver por quê. Urocordata se refere à presença de uma notocorda na cauda da larva, uma vez que os adultos não possuem mais notocorda. E a outra característica que dá nome à tunicata, como sinônimo, é a presença de uma túnica formada por tunicina, que é um polissacarídeo. Isso é exclusivo dos urocordata. São animais com uma diversidade bem maior, cerca de 3.100 espécies, são todos marinhos, distribuídos nessas classes aqui representadas. Nós vamos ver com mais detalhes os acidiácea ou assídias. Esse é o aspecto geral de uma assídia.
São animais sésseis, presos a substratos consolidados e revestido por essa túnica de tunicina. A túnica pode se apresentar mais espessa, menos espessa, com pigmentação, transparente. São vários tipos de túnica que nós vemos nas diferentes espécies de urocordata. Retirando o animal da túnica, nós vemos 2 sifões, um sifão por onde entra a água para o corpo do animal, que é o sifão inalante ou branquial, e um sifão por onde a água sai do corpo do animal, que é o sifão exalante ou cloacal. O sifão inalante se comunica com a faringe, que também é um órgão de captura de alimento. Essa continua por um estômago, intestino, que nós vemos aqui por transparência, e o ânus se abre junto à cavidade atrial e as fezes são eliminadas quando a água é expelida do corpo do animal. Aqui nós estamos vendo por transparência o coração ventral de um urocordata. Então, esquematicamente, fica mais fácil de entender esse estranho animal, céssio, a túnica externa, o corpo do animal destacado dessa túnica. A túnica é secretada por células da epiderme. A faringe, com numerosas fendas diminutas. Toda essa faringe também é revestida por cílios. Há produção de muco no endóstilo, que se situa nessa região. O muco é espalhado. Quando a água passa através das fendas, o alimento, que são micropartículas orgânicas, fica retido no interior da faringe. Em seguida, esse alimento é encaminhado para o estômago, onde ocorre a digestão, e os restos são... a digestão é absorvida e os restos são eliminados pelo ânus na forma de fezes. Então, as assídeas são animais hermafroditas, mas os sexos, ou melhor, as gônadas, amadurecem em tempos distintos. Aqui tem um gonoduto, os gametas também são eliminados pelo sifão exalante ou sifão cloacal. Aqui vocês estão vendo, na base da túnica, esses estolões que se fixam ao substrato e, para algumas assídeas, eles têm uma outra função, como nós vamos ver em seguida. Como eu mencionei no início, os urocordata têm notocorda e tubo nervoso dorsal na cauda, na larva. Essa larva é uma larva livre natante, ela vive muito pouco, é uma larva girinoide, lembra um girino de sapo. Ela é licitotrófica, não se alimenta, se alimentou durante o desenvolvimento do vitelo do ovo, e ela tem um período de vida muito curto. Então, ela logo vai procurar um local para se fixar. Ela se fixa, ela sofre a metamorfose, afastando os sifões da região basal, de tal forma que esse sistema de filtragem passe a funcionar da mesma forma que nós vimos há pouco no anfióxo. Entre as assídeas, nós temos grupos de espécies que são solitárias e grupos coloniais. Entre as solitárias ou simples, nós temos um grande número de espécies, entre cada um desses subgrupos também. Não são categorias taxonômicas, mas grupos de formas diferentes. As estoloníferas ou sociais, nós vamos ver agora, e as compostas. Esse tipo de reprodução para gerar novos indivíduos numa colônia, geralmente é um processo de reprodução assexuada por brotamento, e
as assídias usam desse mecanismo como fundadores de novas colônias. Então, aqui alguns exemplos, uma assídia solitária com uma túnica colorida e aqui o animal fora da túnica. No caso das estoloníferas ou sociais, vejam, da reprodução sexuada surge um indivíduo que se fixa e emite esses estolões que vão produzir novos indivíduos por reprodução assexuada. Esse tipo de colônia tem sempre indivíduos completos, separados e unidos na base por estolões. Já as compostas ou sinacídeas, elas são formadas por zooides diminutos, formam revestimento de muitas pedras, rochões, nas praias e em outros locais, ou em diferentes profundidades. Os mergulhadores conhecem bem. Cada zooide possui um sifão inalante e um sifão exalante vai servir a vários indivíduos da colônia. Aqui nós temos duas espécies distintas de botrilos. Então, as assídias são todos animais adultos fixos, em substrato rígido, portanto sésseis, com essa túnica gelatinosa fibrosa. São todos micrófagos filtradores, não tem um órgão respiratório especializado, uma vez que a faringe também é um órgão de captura de alimento, a maioria hermafrodita, coração ventral e o sangue com pigmento respiratório, que pode ser o vanádio ou outros metais. Bom, o outro grupo de Urochordata é a classe larvácea ou apendiculária, que tem uma diversidade mais baixa, de cerca de 70 espécies. São animais diminutos, com a notocorda e o tubo nervoso dorsal na cauda durante toda a vida do animal. Esses animais de até poucos milímetros, eles vivem dentro de uma túnica gelatinosa que eles secretam da mesma forma que a túnica das assídias, só que são animais planctônicos de vida livre. E o outro grupo, que é a classe Thaliacea, ela é representada aí por cerca de 90 espécies, com 3 formas básicas diferentes. Os pirossoma, que são coloniais, colônias formadas por vários zooides, com as aberturas anterior e posterior opostas, com sifão, então, branquial e exalante em posições opostas. Lembram muito uma assídia na sua organização. As salpas, salpida, que são também animais com as aberturas de entrada e saída de água opostas. São todos planctônicos e do Oliolida nós vamos ver um outro exemplo. Aqui, então, são salpas vistas ao microscópio e um dolíolo também por transparência. Uma característica dos lodíolos é que as faixas musculares são contínuas, eles lembram um barril. São todos animais planctônicos. Portanto, esses 2 grupos que nós vimos hoje, incluídos nos Chordata, eles têm em comum todas essas sinapomorfias que nós já mencionamos várias vezes. Obrigada.